Dar uma breve explicação, né, sobre a matéria em si que vai cair na prova. E o primeiro tema é herança relacionada ao sexo. Aí tem 3 tipos, né, de herança pra gente saber do que ele tá falando. Isso não é muito importante na questão do conceito em si, mas para você saber mais ou menos, porque geralmente ele vai cobrar só herança ligada ao sexo. Mas enfim, vamos lá. Os cromossomos sexuais só existem 2, que é o X ou Y, né? Então, XX ou XY, que determina fêmea e macho, né? Sendo assim. Aí, sempre que ele perguntar alguma coisa de cromossomos sexuais, só existem 2, não tem possibilidade de mais. Sempre 2. Herança ligada ao sexo é aquela que o gene está localizado no cromossomo X. Então, por exemplo, é o que a gente vai ver, vai estudar mais, vai ser mais cobrado provavelmente também, que é a hemofilia e daltonismo, por exemplo. Então, ele tá sempre ligado ao cromossomo X, que tanto a mulher quanto o homem recebe. Agora, a herança restrita ao sexo é aquela que geralmente é ligada no... Geralmente não, é ligada no cromossomo Y. Porque é restrita àquele sexo. Só aquele sexo vai ter. O X não tem como ser restrita porque tanto o homem quanto a mulher recebem o X. Então não é restrita a um sexo. Mas no Y somente homens recebem. Então uma doença ligada ao Y, por exemplo, é a hipertricose auricular. Então por isso que ela é restrita ao sexo. Porque ela só fica ali naquele sexo mesmo. A herança influenciada pelo sexo é encontrada nos genes autossômicos. Então, eles podem se comportar de modo diferente dependendo do sexo. Então, na mulher ele pode se comportar de uma forma e no homem ele pode se comportar de outra. A gente vê isso na calvície, a gente vai ver melhor aqui embaixo. Então, a hemofilia e o daltonismo são heranças ligadas ao sexo. Então, a doença, né, tá no X. Então, por isso que a gente tem que botar XH, XH, XHzão, XHzinho, XHzão, Y, porque a doença ela se localiza no cromossomo X. Então, por isso que a gente tem que colocar esse X e o H, por exemplo. Então, é importante porque ela é ligada ao sexo. Então, por isso que a gente não pode esquecer de colocar esse X em momento nenhum, tanto o XX quanto o XY. E aí, a hemofilia, tanto a hemofilia quanto o daltonismo, vão ser normais para dominante e com a doença vão ser recessivo. Pode ser que o professor pergunte, caso ele não pergunte, é bom saber, mas já aconteceu de ele perguntar verdadeiro ou falso na questão de homem ser mais provável de ter o daltonismo ou a hemofilia do que a mulher. E talvez se ele perguntar por isso, tipo, essa afirmativa está correta, estaria assim. Por quê? Porque o homem recebe apenas um X. Então, a chance é muito maior. Porque, tipo, se você recebe 2X, você tem que ter pais que são portadores ou são hemofílicos ou daltônicos, né? Para receber 2X com dois doenças, né? Vamos dizer assim, 2 recessivos, melhor dizendo. Então, é muito mais difícil você doar 2, você chegar a 2 pra você, do que um só. Um só é maior chance, porque o Y não vai afetar em nada na doença, a não ser que seja ele esteja pedindo na questão o sexo masculino. E nessa questão, ela tá falando nisso, nessa questão de herança relacionada ao sexo, se ele pedir algum sexo específico, não sei se vocês lembram, mas quando ele pedia menina com a doença ou menino com a doença, a gente tinha que multiplicar por 1/2, né? Que era uma chance entre 2. Nessa questão a gente não precisa. Por quê? Porque o XX já determina a mulher e o XY determina o homem. Então é só a gente olhar para um cruzamento e a gente vai ver isso melhor nos exercícios. É só a gente olhar para o cruzamento que a gente vai conseguir ver qual
a probabilidade de um homem ter a doença, se ele pedir, ou de uma mulher ter a doença, ou de uma mulher ser normal e um homem ser normal. É só a gente olhar pro XX ou XY. Mas, enfim, é isso. Essa probabilidade é maior nos homens porque eles recebem apenas um X. E essa é uma doença que é ligada ao sexo. Então, ela tá no cromossomo X. Então, para ele ficar doente, ele precisa receber apenas um. Por exemplo, numa mulher portadora, ela recebe um recessivo, mas isso não determina que ela vai ser doente, ela é só portadora do gene, né? Então, por isso que pro homem é mais fácil, tem mais homens daltônicos e hemofílicos do que mulheres, porque eles recebem apenas um xizinho, não. Eles recebem apenas um X, né? Enfim, basicamente é isso de hemofilia e daltonismo. Isso é decoreba mesmo, essa questão de, tipo assim, saber o que é hemofílico e é normal. Todos os normais, nesse caso de hemofilia e daltonismo, vão ser dominantes. E todos os doentes vão ser recessivos. Mas não pode esquecer do X. Não coloca Hzinho que vai estar errado. Tem que ter o X. Por quê? Porque tá relacionado ao sexo, entendeu? Tá, calvície é um pouco diferente. Ela é influenciada pelo sexo. Então, ela não é determinante, tipo, não tá no o X, todo mundo que tem o X vai receber isso. Não, aqui a gente não tem a presença do X, ela é influenciada pelo sexo. Então ela vai, como tá dizendo ali em cima, ela vai poder se comportar de uma forma diferente dependendo do sexo. Por exemplo, a mulher calva, se falar mulher calva, é sempre cesão, sempre. Mas uma mulher normal é cesão, cezinho ou cezinho, cezinho. Só que o homem calvo, ele pode ser cesão, cezinho, ele pode ser heterozigoto, calvo, o que na mulher não é. Então, por exemplo, mulher calva, cesão, cesão. Homem calvo também tem cesão, cesão. Isso é consenso, tipo, os dois são cesão, cesão, calvos. Mas se for assim, um homem calvo, tá? Um homem calvo pode ser cesão, cesão. Mas um homem calvo, cesão, cezinho, também é considerado calvo, entendeu? O homem que tem um gene, cesão, cezinho, é considerado calvo. Então, isso na mulher não acontece. Numa mulher normal, ela pode ser cesão, cezinho ou cezinho, cezinho. Então, ele tá ali, mas ele se comporta de maneira diferente. E na calvície também não coloquem o X. Não tem X na calvície. Ele pode considerar errado se você botar um X, C, cesão, um X, Czinho. Isso acontece às vezes, da pessoa confundir e errar. Mas calvície não tem X, por ela ser influenciada e não ligada ao sexo. Um homem normal, sempre Czinho, Czinho. Então, se falar homem normal, sempre Czinho, Czinho. Isso também é questão de lembrar, né? É regrinha, isso não vai modificar. Só lembrar que mulher calva é sempre cesão, cesão. E o resto pra mulher é normal, então cesão, cezinho ou cezinho, cezinho. Homem calvo, cesão, 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 cezinho. E homem normal, cezinho, cezinho sempre. Aí, descendo aqui no resuminho que eu fiz pra vocês, tem a interação gênica, que é a segunda parte da matéria. Então, tem 4 tipos de interações gênicas: complementação, epistasia, herança quantitativa e pleiotropia, falei errado, perdão. Complementação, a gente viu mais ou menos na segunda lei de Mendel. Basicamente, a segunda lei de Mendel é uma complementação. Mas o que é isso? Pensa no nome, né? Assim, complementação, é algo que complementa. Então, são 2 ou mais pares de genes diferentes que vão se associar, então eles vão se juntar para determinar uma única característica. Por exemplo, aqui tem um alelo ESON, que ele vai determinar uma crista ervilha, por exemplo. E um alelo Rzão determina a crista rosa. Então, separadamente, eles determinam isso. Mas quando eles se juntam, tem um Rzão e um Azão juntos, eles determinam crista nós. Então, isso é uma complementação, porque juntos, separados eles determinam uma coisa, e quando eles juntam, eles se complementam para determinar uma outra característica, uma única característica, que nesse caso seria a crista nós. Epistasia. Epistasia é o que ele mais costuma cobrar. Epistasia é só você lembrar da palavra inibir, sempre.
inibição, inibir. Então, vamos ver aqui, ó. Interação em que um par de genes inibe que outro par não alelo manifeste o seu caráter. Ou seja, vai inibir. Gene inibidor é chamado de epistático. Então, quando a gente vê na questão, o gene azão é epistático sobre tal. Então, é esse gene que vai inibir. Gene epistático. Então, um exemplo aí. Gene Czão tem penas coloridas. Gene Czinho, penas brancas. Provavelmente na questão ele falou que o Izão é epistático sobre outros genes. A gente tem que ter esse costume porque aqui eu já coloquei, mas nem sempre ele dá o contrário. Por exemplo, gene Izão é inibidor, mas para ter Izão tem que ter um Izinho. Então, o que vai ser o Izinho? O que se expressa. Então, por exemplo, se ele falar que uma letra lá é epistática, que está inibindo, o recessivo dela, ou o dominante, dependendo do que ele der, por exemplo, nesse caso ele deu o Izão, né, epistático. O contrário seria recessivo, que o Izão é dominante. Então, o Izinho seria o recessivo. Então, o contrário que vai inibir é se expressar. Então, todo mundo que tiver o izinho vai estar se expressando nesse exemplo, né? Depende da letra que ele vai dar na questão. Então, o gene Czão determina penas coloridas. Aí ele fala que o Izão é epistático para cor branca. Então, todo mundo que tiver Izão vai ser inibido pela cor branca. Então, ele vai se tornar branco, como por exemplo, a gente vê ali, ó, penas coloridas, Czão, Izinho, Izinho. Então, eles são penas coloridas, eles têm penas coloridas, eles foram caracterizados por ter penas coloridas, porque eles têm o Izinho, Izinho, que é o quê? O que se expressa. Então, ele permitiu que o gene que tem a cor colorida se expressasse, né? Que é o Czão. Então, ele permitiu isso, porque ele não tem nenhum gene epistático ali, nenhum gene inibidor, que nesse caso é o Izão. Agora, nas penas brancas. Nesse caso, o Czinho também é branco. Então, Czinho, Czinho, Izinho, Izinho expressa a cor branca, né? Porque não deixa de ser a característica que a questão deu, né? Então, por exemplo, gene Czinho, penas brancas. Mas, por exemplo, se fosse penas azuis, sei lá, ou penas pretas, não sei. Se ele fosse Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, aí seriam penas pretas. Ou penas azuis, enfim. Só que nesse caso, a questão deu que são penas brancas. Então, Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, Izinho faz o quê? Permite que se expresse, né? O contrário do gene epistático permite que ele se expresse. Então, ele está expressando a pena branca. Mas, o de cima ali, penas brancas, Czão, Izão, Czão é colorido, mas ele tem o Izão. E o Izão faz o quê? Inibe. Lembra que a função dele é inibir? Então, ele inibe a função do Czão e ele passa a ser branco, porque ele é epistático para cor branca. Então, um animal que teria uma pena colorida deixa de ter essa pena colorida porque ele tem um gene que está inibindo a função do outro, que no caso é o Czão, está inibindo a função do Czão. Então, basicamente é isso. Toda vez que tiver epistasia, geralmente vai ser um genótipo de 4 letras, né? Então, segundo a lei de Mendel, provavelmente vai ter que fazer aquela tabelona. A gente vai ver isso melhor nas questões. Mas é sempre assim, tem que ter 2 genes diferentes. O contrário do gene inibidor sempre vai ser o gene que vai se expressar. Herança quantitativa. A herança quantitativa, ela fala sobre a quantidade de genes que vai somando um efeito e determinando características. Por exemplo, na cor de pele. A gente consegue ver que é determinado aqui, ó. Deixa eu botar um zoom aqui. É determinado aqui. A pele negra tem o genótipo todo dominante. É como se fosse uma soma. A gente vai ver isso em questão de altura também, né? A gente vai fazer as questões, vai ficar um pouco melhor de vocês visualizarem e compreenderem. O pardo, ele tem um dominante e um recessivo, porque ele tá ali, né, no meio termo, vamos dizer assim. Então, azão, azinho, bezão, bezinho. É como se você fosse somando. Por quê? Porque o branco, a pele branca, ela é toda recessiva.
Então, vamos dizer que seja a melanina, isso aí. Então, branco tem pouca melanina. Então, ele é todo recessivo. Aí você adiciona um pouquinho de melanina, ele fica o quê? Pardo. Então, é como se o azão e o bezão fosse uma adição de melanina. Aí você adiciona mais um pouco para ele ficar todo dominante. E aí ele fica com a pele negra, porque ele se torna todo dominante. Então, é basicamente isso, a herança quantitativa, mas a gente vai ver melhor nos exercícios, né? Eu vou botar em outro vídeo. A pleiotropia, ele não costuma cobrar tanto, mas é bom saber o que que é, né? Que é um único par de genes, ele vai condicionar várias características ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o gene Azinho, ele vai definir vários caráteres. Então, caráter 1, caráter 2, caráter 3, é um exemplo aqui. Mas é um mesmo par de genes, um mesmo gene, né? Vai definir várias características, é basicamente isso. Mas a aplicação em si, ele nem aplica muito, não. Mas a gente vai ver isso melhor nos exercícios também. Agora, a última matéria da prova, é o terror de todo mundo. É genética de populações. Não é tão difícil quanto parece. Por quê? É uma regra. Você vai ter que lembrar disso aqui. Essa questão dessas fórmulas é o que ele às vezes passa. Mas, assim, na aplicação mesmo, a gente quase não coloca nessa questão de frequência gênica e frequência genotípica, que tá em nuvenzinha aqui em cima. Mas, enfim, vamos lá. Frequência gênica ou alélica, falei errado. Alélica é uma proporção de todos os alelos de um loco, né, que é de uma parte do cromossomo, de determinado tipo. E a soma dessa frequência gênica é 1. Ou seja, se ele falar frequência gênica ou alélica, pensa assim, gene ou alelo, né? Gene ou alelo, um dos dois. E aí, gene ou alelo é um só. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Gene ou alelo, cadê? Vai ser sempre uma letra, né? Então, vai ser... Tá letra, assim, né? Vai ser azinho ou azão. Vamos dizer assim, porque ele vai dar na questão recessivo, né? Se é recessivo ou dominante. Então, ele vai querer saber a frequência do gene ou do alelo. Ou seja, ele vai querer saber a frequência do azinho ou do azão. Agora, a frequência genotípica, genótipo, é aquela coisa inteira, né? Os dois genes. Então, por exemplo, vai ser azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Ele vai querer saber a frequência do genótipo, não do gene. A gente vai ver também isso bem melhor nos exercícios. Mas proporções de diferentes genótipos para o gene considerado. Ok. Aí, isso aqui que eu falei que não precisa muito lembrar disso, não. Mas a gente vai ver isso mais na questão dos exercícios mesmo, de como a gente vai aplicar isso. Mas, enfim, a soma da frequência gênica tem que dar 1. Sempre. Então, se você quiser fazer uma prova real, tem como você fazer. Mas aqui, isso aqui é o mais importante. Essas coisinhas que estão marcadas aqui, né? Esqueci, nesse quadrado aqui. Então, isso aqui vocês têm que saber. Esse aqui, na minha opinião, é mais importante. Porque se você lembrando disso e disso, você lembra de todo o resto. Então, é só você saber que P é dominante e Q representa o recessivo. Mas isso é apenas um alelo ou gene, né? Então, alelo ou gene. Então, P vai ser sempre um alelo dominante. Aqui, ó, um azão. E o Q vai ser sempre um alelo recessivo. Então, por exemplo, um azul. Agora, P, eu sempre falo P2 ou Q2, mas é P ao quadrado ou Q ao quadrado. Ele vai representar o quê? São dois P's, né? É como se fosse P vezes P. Então, é como se dobrasse isso aqui. Por isso que vai ficar um genótipo. Então, nesse caso aqui, a gente teria a frequência do gene ou alelo. E aqui a gente teria a frequência
aqui, ó, azão e azão azinho. Ih, gente, falei errado aqui, perdão, agora que eu vi. Homozigótica recessiva. Por quê? A gente sabe que o P é dominante, né? Então, o 2 dominante vai ser azão, que a gente sabe que é recessivo, né? Então, Q ao quadrado vão ser 2 recessivos, azão, azinho. E o heterozigoto, a gente sabe que o P é dominante e o Q é recessivo. Então, é heterozigoto. P é dominante e Q é recessivo, azão, azinho. Agora, a gente tem essa fórmula porque na prova ele pode dar somente o Q ou somente o P. E a gente, às vezes, vai precisar do outro para descobrir o resto da questão. Por exemplo, ele te deu o Q, mas ele quer saber o P ao quadrado. Para saber o P ao quadrado, a gente precisa saber o P, né? E como a gente vai descobrir se ele só deu o Q pra gente? A letra Q, por exemplo. A gente vai aplicar essa fórmula aqui. Então, por exemplo, a gente aplicaria essa aqui. P igual a menos Q. Por quê? Porque isso aqui passa daqui... Opa, falei errado. Esse aqui passa pra lá, subtraindo. Entendeu? Gente, eu não lembro aqui onde eu parei, mas enfim. Essa fórmula aqui é super importante pra vocês entenderem e descobrirem o resto da questão, caso ele só dê uma coisa. E você fica assim, meu Deus, mas como eu vou descobrir P ao quadrado se ele só me deu o quê? Precisa dessa fórmula. Então, é por isso aqui. Tanto esse aqui passando pra cá fica 1 menos P, quanto esse aqui passando pra cá fica 1 menos Q. Então, por isso que eu coloquei essas duas aqui, né? P igual a 1 menos Q ou Q igual a 1 menos P. E aí tem essa fórmula aqui, que geralmente a gente ele não cobra assim, sabe? Tipo, a fórmula em si, ele pede separadamente. Então, ele, tipo assim, pede ou P ao quadrado ou Q ao quadrado. E aí vem uma coisa, toda vez que ele pedir a população de heterozigoto, a gente vai multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes P vezes Q. Sempre. Aqui eu botei PQ pra gente saber que PQ é heterozigoto. Mas, se ele pedir a população de heterozigoto, você tem que colocar assim, 2PQ, entendeu? P ao quadrado vai ser os nossos 2 dominantes, então, um genótipo dominante. Q ao quadrado, um genótipo recessivo. E tudo isso tem que dar 1 no final. Ou 100%, se você botar em porcentagem, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer a prova real, fiz lá a questão, pediu P ao quadrado, pediu heterozigoto e pediu recessivo. Aí, sei lá, aqui tem que dar um valor, outro valor e outro valor. No final, isso tudo tem que dar 1 ou 100%. Só você ir somando, né? Somar o valor que deu aqui, com o valor que deu aqui, com o valor que deu aqui, e dá 1 ou 100%. Aí, basicamente, é isso. Na fórmula em si, ele não pede. Isso é mais pra gente fazer a prova real mesmo. Mas a gente vai ver as questões mais ou menos como é. Aí, aqui eu coloquei assim. Se ele te der o Q ao quadrado ou P ao quadrado, para descobrir o Qzinho ou o Pzinho, é necessário fazer a raiz quadrada. Como assim? Se ele te der esse valor aqui, Q ao quadrado é igual a não sei o que, lá. O genótipo recessivo, então genótipo recessivo, por exemplo, a risinho, é de 16%. 16% a gente sabe que é 0,16. Só que isso aqui é o valor do Q ao quadrado, mas ele quer descobrir, por exemplo, o P. Só que pra gente saber o P, a gente tem que saber qual letra. O Q, né? Então a gente tem que descobrir o Q puro, sem ser o Q ao quadrado. Então, aqui a gente vai aplicar a raiz quadrada. Por quê? Porque é como se esse 2 passasse pra cá em forma de raiz quadrada. Porque no caso ele vai estar aqui, né? Aqui é a raiz quadrada. Então, você vai aplicar esse número do Q ao quadrado
ou P ao quadrado, né? Se ele te der o P ao quadrado, por exemplo, na raiz quadrada. E aí você vai descobrir o Q sozinho, a letra Q sozinha, entendeu? Aí é isso, aí você pode aplicar. Aí aqui eu botei em seguida. A partir disso, podemos aplicar a fórmula P igual a 1 menos Q. Se a gente tivesse que descobrir o P, como eu dei o exemplo. Aí você vai aplicar 1 menos 0,4, você descobre o P. A partir daí, você pode descobrir o P ao quadrado, o 2PQ, então você pode descobrir tudo, entendeu? Basicamente isso. Então, o que é importante vocês saberem é isso aqui. O que é P, o que é Q, o que é P ao quadrado, o que é Q ao quadrado e o que é PQ. Então, esse é o importante da genética de populações.